Colégio Evangélico Gamaliel, o futuro do Brasil em boas mãos. Bom dia, alunos do quarto ano. Hoje eu estou aqui para mais uma aula com vocês. A aula de hoje é uma aula de História. Nós vamos estudar a lição de número 2. E a lição de número 2, ela se encontra na página 273. O título da lição é As Primeiras Cidades. Como surgiu as primeiras cidades? Olha, não vou estar lendo tudo que tem aí, vocês vão ler em casa, tá bom? Vou estar só explicando algumas coisas que tem aí no livro de vocês. O surgimento das primeiras cidades. Primeiro, nós temos aí uma imagem na página 273 que mostra uma cidade muito antiga, que ela, de acordo com os historiadores, com os arqueólogos, eles descobriram que essa cidade existia há 9.000 anos atrás. É a cidade de Çatalhöyük. Essa cidade está aí na foto, mas não é a foto mesmo da cidade, foi uma foto que foi, aí fala que essa foto foi reproduzida por meio de um computador, tá bom? Estudando os vestígios arqueológicos encontrados, os pesquisadores deduziram que essa cidade era o centro de uma cultura muito desenvolvida. Lá nessa cidade, eles observavam que as casas eram feitas de tijolos e de barro. Tinha lareira, forno e superfícies que serviam para dormir, para trabalhar, para sentar. Então vocês observam aí como era essa cidade. Era um pouquinho diferente das cidades que nós vemos hoje, não é isso? As casas eram muito próximas, né? Os abrigos eram muito próximos. E vocês observam também que essa cidade ficava à beira de um rio. E é disso que nós vamos falar, dos surgimentos dos povoados, das vilas, das aldeias e das cidades. Onde é que elas surgiram? Como que elas surgiram? Lembrando, gente, que nós estudamos na lição número 1 que as pessoas, elas eram nômades, elas viviam mudando de um lugar para o outro, elas não ficavam em um lugar fixo. Por quê? Porque elas buscavam por alimento e não sabiam ainda plantar, ou seja, não sabiam exercer a agricultura. Já, como é que surgiu esses povoados, aldeias e cidades, segundo o tópico que tem aí? Essas aldeias, povoados e cidades, elas surgiram depois que as pessoas descobriram a agricultura e elas começaram a ficar em um lugar fixo. E elas também exerciam a pecuária. E assim, aos poucos foram surgindo povoados, aldeias e mais tarde as cidades, ok? Então, aí fala um pouquinho sobre por que essas cidades surgiam à beira do rio, né? À margem dos rios. Porque a gente ficava melhor para a irrigação das lavouras e também para que eles pudessem retirar a água para o uso doméstico e a criação de animais. É por isso que as cidades, as vilas, os povoados surgiram próximas às margens dos rios. Vamos virar a página 274. Observem aí que a leitura, leiam, observem as imagens que tem na página 274. Aí fala, gente, sobre os primeiros povoados. O surgimento dos primeiros povoados, eles surgiram há cerca de 12.000 anos atrás. Muitos anos, não é isso? Então os povoados surgiram e com eles surgiram também os primeiros avanços tecnológicos, como as ferramentas usadas na agricultura. Gente, começou a surgir o arado, foice e muitos outros objetos que eram utilizados na agricultura.
E assim, eles precisavam de menor força, né, no trabalho e também a menor quantidade de mão de obra, não é isso? Porque você conseguia fazer o trabalho mais rápido utilizando ferramentas. Aí mostra na imagem a divisão do trabalho entre mulheres e homens. As mulheres, elas costumavam cozinhar, até o plantio também elas gostavam da agricultura. E os homens, eles eram responsáveis por produzir as ferramentas, por construir as moradias, tá bom? As primeiras cidades do mundo. Como foi que elas surgiram e onde elas surgiram? As primeiras cidades do mundo, como eu falei para vocês, se os primeiros povoados eles surgiram à margem dos rios, as primeiras vilas, então as primeiras cidades do mundo também surgiram à margem dos rios, tá? E onde foi que elas surgiram? Elas surgiram em 4 lugares principais, tá? Localidades, regiões. Qual foram essas regiões? Egito Antigo, Mesopotâmia, Índia, China. Gente, lembrando que a Mesopotâmia ela é o atual Iraque, tá bom? Iraque, a Mesopotâmia é o Iraque. Aí no mapa vocês podem observar que está dividido em cores, olha, tá bom? Nós temos aí o Egito laranja, tá bom? A região do Egito. A Mesopotâmia, que é o Iraque, está aí de rosa ou vermelho, dependendo aí do deixar aqui seu livro. Nós temos a Índia de verde e nós temos a China lilás, tá bom? Nós podemos observar neste mapa os pontinhos pretos. Esses pontinhos pretos, eles representam as cidades que surgiram nestes locais. Os locais que surgiram em mais cidades nessa época foi a China, tá bom? E aí tem os nomes das cidades, vocês podem estar observando, tá bom? E não esqueçam que todas essas cidades surgiram às margens dos rios para facilitar a agricultura e a utilização da água para a pecuária e para o próprio consumo do ser humano. Vamos passar aí para a página 275, que fala um pouco sobre o mapa e outras coisas. O mapa indica que as primeiras cidades nasceram, gente, há 10 mil anos atrás. Vocês ainda lembram que eu falei que os povoados, eles surgiram há 12 mil anos atrás? Então as cidades só surgiram há 10 mil anos atrás. Então passou mais ou menos cerca de 2 mil anos existindo só vilas, povoados e assentamentos. Até que enfim surgiram as cidades há 10 mil anos atrás. E aquela cidade que a gente viu lá no começo, Natal, né? Ela existiu há uns 9 mil anos atrás. Ela não existe mais, não é isso? Mas daquela forma como ela existia. Mas ela surgiu há uns 9 mil anos atrás. Aí fala que a partir do mapa é possível também perceber que as pessoas viviam em região ribeirinhas, plantavam em região ribeirinhas. O que são regiões ribeirinhas, né? O que são ribeirinhas? São locais, né? Pessoas que vivem ou se encontram às margens dos rios, tá bom? Ribeirinha significa vive ou se encontra às margens dos rios. As moradias, as ferramentas e as vestimentas, tudo evoluiu. Gente, como eu falei, foram criadas várias ferramentas para a questão da agricultura e também da pecuária, não é isso? E as moradias, elas também evoluíram. No começo, né, esses abrigos, essas moradias eram feitos com galhos, com folhas, tá bom? E madeira. E depois elas passaram a usar adobe, que é a mistura de barro com folhas, pedras e tijolos. No começo tinha um formato redondo ou quadrado, geralmente um cômodo único, tá bom? Para todo mundo se abrigar naquele único cômodo, o que não acontece hoje em dia, né? A maioria das casas aí hoje em dia tem muitos cômodos.
cômodos, né, para abrigar toda a família. Vocês podem estar observando nessa página 275 também objeto feito de cerâmica. A cerâmica é uma das mais antigas, tá? Formas, técnicas para construção de objetos. Esse objeto que tem aí foi feito pelos marajoaras, tá? E essa foto é de 2018, tá bom? É de São Paulo. E nós temos aí o templo também, mãos cruzadas, feito de pedra, né? Tijolos. E é no Peru que se encontra esse templo. Essa foto foi tirada em 2016. Temos também aí, tá bom? Outro monumento, Dômen. Ele se encontra no sul do Urais, que é uma localidade da Rússia, tá? Em 2012 foi tirada essa foto. Gente, então tá aí, ó, objetos feitos de cerâmica eram mais utilizados para utensílios de casa, né? E nós temos aí como era feito alguns monumentos, eles eram feitos de pedras, de tijolos, tá bom? O de adobe é a mistura de barro com folhas. Vamos virar a página. Na página 276 eu vou falar sobre as técnicas agrícolas e as ferramentas. Para melhorar a produção agrícola, as técnicas e as ferramentas evoluíram muito, tá bom? Também houve a necessidade, gente, de desenvolver métodos para medir o tempo, para observar a questão da cheia dos rios e das vazantes. O que era vazante? Era a baixa da água dos rios, né? Quando a água do rio baixava, havendo refluxo, né, da água. Então, eles observavam tudo isso. Para quê? Para melhorar a lavoura, a colheita. Porque vocês sabem que tudo isso influencia, né? O período em que se planta, a época em que o rio está cheio, a época que a água do rio está baixa, tudo isso influencia na lavoura, na agricultura. E por isso eles começaram a fazer métodos, né, de medir tudo isso, para facilitar o plantio e melhorar também a produção. Era muito importante saber calcular e registrar as mudanças que ocorriam na natureza, pois disso dependia o sucesso das plantações, tá bom? E vocês observam aí que nós temos, depois que a lavoura, né, ela foi aperfeiçoada com novas técnicas, começou-se a ter uma plantação e uma colheita bem maior. Com essa colheita maior, começou a fazer o quê? A ter estoque, armazenamento. E como eles não iam deixar tudo isso se perder, não é isso? Eles começaram a praticar o comércio pela troca de alimentos entre regiões da mesma cidade. E também começaram a fazer troca de alimentos entre cidades diferentes. Gente, essa troca de alimento, ela também era chamada de escambo. Nós vimos isso numa aula de matemática anterior, não é isso? Escambo, essa troca de alimentos, tá bom? Que eles faziam entre as cidades. E aqui fala que além da troca de produtos agrícolas entre os habitantes da vila ou cidade, passaram a existir também a troca entre diferentes cidades. Nesse período também surgiram as primeiras rotas de comércio. Então foi assim que o comércio existiu. Ele existiu por causa da abundância de alimentos. Tendo uma abundância de alimentos, eles estocavam e conseguiam fazer essa troca de alimentos de região para região. Nós temos aí mais à frente, na página 277, fala sobre a divisão do trabalho. Se a agricultura evoluiu, a pecuária evoluiu, as cidades começaram a existir, logo houve uma divisão do trabalho. Alguns eram agricultores, outros artesãos, outros soldados, outros comerciantes. Então houve a divisão, começou a existir novas atividades, novas profissões por causa dessa melhoria, desse desenvolvimento, tá
bom? E com tantas atividades acontecendo, aí houve a necessidade de ter um líder. E aquela pessoa que era o líder da família mais bem sucedido, aí fala que foi necessário também o desenvolvimento de uma estrutura administrativa. E o líder mais influente, ele passava a exercer as funções de líder político. O líder da família mais influente daquela região, ele ia ser um líder político, ele ia liderar politicamente aquela região, aquela cidade, aquela vila, tá bom? E assim, tudo foi existindo, né? Os trabalhos que hoje em dia existem, as profissões, tudo, gente, lembrando que a gente viu que uma das primeiras atividades do ser humano foi a agricultura, depois a pecuária e depois surgiu várias atividades. Eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? E vocês vão fazer a atividade da página 277 e da página 278, tá bom? São apenas 8 questões. Leiam mais o conteúdo para que vocês entendam melhor. Lembrem onde surgiu as primeiras cidades, por que surgiu essas primeiras cidades, né? Elas surgiram em 4 regiões: Egito, Iraque, China e Índia, não foi isso? E elas surgiram às margens dos rios. Há 10.000 anos atrás surgiram as primeiras cidades. Há 12.000 anos atrás surgiram os primeiros povoados. E eles surgiram à margem dos rios para facilitar a agricultura e a retirada da água, né, para a manutenção das atividades da pecuária. Então façam a atividade que eu passei, tá bom? E fiquem com Deus até uma próxima